Em determinado momento, as mensagens simplesmente deixam de chegar. As respostas que antes vinham cheias de interesse passam a ser curtas, frias e limitadas a poucas palavras. De repente, aquela mulher que demonstrava desejo e atenção começa a agir como se você nem estivesse mais presente. Então, nesse momento, é comum ficar confuso, tentando entender o que mudou ou em que ponto tudo saiu do rumo. Muitos homens, diante dessa situação, cometem o erro de correr atrás e tentar recuperar à força a atenção perdida. No entanto, quando uma mulher começa a ignorar você, essa não é a hora de persegui-la. Esse é o momento de se posicionar com firmeza e mostrar valor. Então, ao longo deste conteúdo, a gente vai analisar a importância de manter controle emocional e responder com equilíbrio quando alguém acredita que pode manipular os seus sentimentos. Você vai perceber por que o silêncio muitas vezes tem mais impacto do que qualquer discussão, porque o afastamento pode ser mais poderoso do que a insistência e como priorizar a sua própria dignidade em vez de implorar por validação. Pode desmontar completamente a expectativa que a outra pessoa tinha sobre sua reação. Então, o ponto central aqui não é vingança, tá? O verdadeiro objetivo é crescimento pessoal. Enquanto ela imagina que você irá se desesperar, perder o controle, a resposta mais forte é justamente o contrário, manter serenidade e simplesmente seguir em frente, retirando sua presença da situação. Quando sua energia deixa de estar disponível, o efeito pode ser surpreendente. Aquilo que parecia indiferença passa a gerar curiosidade e a ausência cria um impacto que muitas vezes fala mais alto do que qualquer explicação. Por isso, antes de reagir impulsivamente, é importante compreender o que realmente está acontecendo. Em muitos casos, quando uma mulher ignora um homem, isso funciona como uma espécie de teste, seja de forma consciente ou inconsciente. Trata-se de uma maneira de observar como ele reage diante da perda de atenção. Nesse cenário, surge uma pergunta silenciosa. Sua identidade depende da aprovação dela ou você mantém o seu equilíbrio mesmo quando ela se afasta? Muitos homens imediatamente tentam recuperar a atenção, enviando várias mensagens, buscando algum tipo de validação. Outros, porém, escolhem um caminho diferente, permanecem tranquilos, centrados e seguros de si. Pessoas emocionalmente maduras entendem que não precisam implorar por atenção. Elas mantêm domínio sobre suas próprias atitudes e deixam que as circunstâncias externas revelem quem realmente está disposto a permanecer. Quando alguém começa a ignorar você, a reação mais poderosa pode parecer, à primeira vista, simples demais. Não reagir impulsivamente. Esse aparente silêncio, no entanto, comunica algo forte. Enquanto a outra pessoa espera uma explosão emocional ou uma enxurrada de mensagens, a ausência de reação mostra independência, demonstra que a sua estabilidade não depende da presença dela. E é exatamente nesse ponto que a dinâmica muda, porque aquilo que ela talvez esperava manipular deixa de funcionar. Então, existe também uma lição importante nesse tipo de situação. Aprender a se desapegar para manter o controle da própria vida. O sofrimento causado por atitudes alheias muitas vezes não vem apenas do que aconteceu, mas da forma como interpretamos o ocorrido. Ser ignorado pode parecer uma rejeição dolorosa, eu sei, mas também pode ser visto como informação valiosa. A atitude dela revela algo sobre quem ela é e sobre o tipo de relação que ela está disposta a oferecer. Quando uma pessoa se afasta sem diálogo, sem explicação e sem respeito, ela está mostrando claramente suas prioridades e os seus limites emocionais. Nesse caso, insistir apenas prolonga uma dinâmica que já perdeu equilíbrio. Em vez de correr atrás de respostas ou tentar forçar um desfecho, o mais importante é ganhar clareza. E a clareza ensina algo muito simples. Não faz sentido perseguir alguém que já decidiu se afastar. E é justamente nesse ponto que muitos homens percebem que nunca aprenderão de verdade como funcionam as dinâmicas de atração, comportamento e posicionamento nas relações. A maioria cresce ouvindo conselhos superficiais ou agindo apenas por impulso, sem entender os mecanismos psicológicos que realmente influenciam interesse, respeito e desejo.
Quando essa compreensão falta, qualquer mudança de atitude da outra pessoa gera confusão e insegurança. Por isso, se você quer entender de forma mais profunda como funcionam esses padrões de comportamento e como desenvolver uma postura que naturalmente desperta atração e respeito, vale conhecer o e-book Código da Atração, a forma psicológica para conquistar qualquer mulher e dominar o jogo da sedução. O e-book ele foi desenvolvido justamente para explicar de maneira bem direta, bem prática, os princípios psicológicos que influenciam o interesse feminino, a construção de valor masculino e as atitudes que fazem um homem se destacar de forma autêntica. Se quiser conhecer o conteúdo e entender melhor como funciona essa abordagem, o acesso está disponível pelo link que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Lição 2. Preserve seu respeito próprio. O desejo de receber atenção nunca pode ser maior do que o respeito que você tem por si mesmo. Sempre que um homem insiste enviando várias mensagens seguidas, se justifica em excesso ou tenta desesperadamente obter alguma validação, ele começa a enfraquecer a própria imagem. A verdade é simples, dificilmente alguém respeita quem demonstra não ter coragem de se retirar quando não é valorizado. Pessoas fortes entendem que liberdade também significa saber quando dar um passo para trás. Quando você passa a proteger a sua tranquilidade em vez de implorar por atenção, a dinâmica muda completamente. Não se trata apenas de ignorar a situação, mas de recuperar o controle sobre si mesmo. E essa mudança de postura, mesmo que não seja dita em palavras, acaba sendo percebida. Lição 3. Permita que sua ausência comunique aquilo que você não precisa dizer. Não há necessidade de bloqueios dramáticos, gente, pelo amor de Deus. Indiretas nas redes sociais piorou. Ou anúncios públicos de que você decidiu se afastar. O silêncio muitas vezes é a forma mais clara de mensagem. Simplesmente continue a sua vida. Pare de observar cada movimento dela. Deixe que seja ela quem perceba que você não está mais acompanhando tudo o que acontece. Em algum momento pode surgir aquela mensagem inesperada depois de dias ou semanas. E quando isso acontecer, o peso da sua ausência já terá falado muito antes de qualquer resposta. A ausência de alguém que se valoriza nunca é insignificante. Ela cria um impacto justamente porque não vem acompanhada de explicações ou cobranças. Lição 4. Concentre sua energia em si mesmo, não em uma expectativa que talvez nem exista mais. Em vez de gastar tempo tentando decifrar atitudes ou esperando sinais, use esse espaço para evoluir. Dedique-se ao seu corpo, à sua saúde, aos seus projetos profissionais, ao desenvolvimento da sua mente e às conexões verdadeiras com amigos e pessoas que realmente agregam valor à sua vida. Toda a energia que antes era direcionada para conquistar ou manter a atenção de alguém pode ser transformada em crescimento pessoal. Quando um homem investe em si mesmo, ele se torna alguém que não apenas chama a atenção, mas que naturalmente se destaca. O mais interessante é que essa evolução muitas vezes acontece em silêncio e quando você continua avançando sem precisar provar nada a ninguém, as pessoas percebem a mudança. Aquela versão antiga de você que talvez estivesse buscando aprovação ou tentando agradar constantemente fica para trás. Surge alguém mais seguro, mais centrado e muito menos dependente da opinião dos outros. Então, nesse ponto, olhar para trás deixa de fazer sentido porque a sua trajetória já está direcionada para algo maior. Agora é importante observar como essas ideias podem ser aplicadas na realidade atual. Muitas atitudes que parecem pequenas no dia a dia revelam exatamente a diferença entre reagir por impulso e agir com maturidade. Então vamos falar com franqueza sobre isso. Quando uma mulher passa a ignorar, muitos homens acabam caindo em 3 reações comuns. Alguns começam a implorar por atenção, enviando mensagens e tentando recuperar o contato a qualquer custo. Outros reagem com irritação e deixam a frustração dominar suas atitudes. E há também aqueles que recorrem às redes sociais para fingir que estão perfeitamente bem, exibindo uma felicidade que, na verdade, não corresponde com o que estão sentindo. Apesar de parecerem diferentes, essas 3 respostas transmitem exatamente a mesma mensagem. A sensação de que a ausência dela abalou completamente seu equilíbrio. Uma postura mais madura segue
seguir outro caminho. Em vez de reagir impulsivamente ou tentar provar algo, o homem simplesmente se afasta do centro da situação. Ele não publica indiretas, não transforma o episódio em drama público e não tenta manipular a atenção dela com jogos emocionais. Ele entende que quem se distancia da sua paz provavelmente nunca esteve destinado a permanecer na sua vida. Não é sua responsabilidade convencer alguém do seu valor. O verdadeiro trabalho está em desenvolver autocontrole, fortalecer sua identidade e seguir avançando independentemente da aprovação de qualquer pessoa. Curiosamente, é nesse ponto que a dinâmica muitas vezes se transforma, quando ela percebe o seu distanciamento, observa o seu crescimento e entende que você já não está esperando por uma reação dela. Então algo muda. Aquilo que parecia ser controle deixa de existir, porque o que sustentava aquela posição era justamente a expectativa de que você continuaria disponível. Sem essa expectativa, o cenário muda completamente. Por isso, em muitos casos, a melhor decisão é simplesmente seguir em frente e deixar o silêncio ocupar o espaço, que antes era preenchido por explicações, tentativas de agradar. Então, o resultado final é simples. Ela pode até ter decidido ignorar você, mas isso não significa que você precise perder o controle ou abandonar sua dignidade. Você não precisou correr atrás, não precisou se diminuir e, acima de tudo, não perdeu sua própria identidade no processo. Pelo contrário, hein? Aproveitou a situação para evoluir, para crescer. Existe uma ideia conhecida que afirma que a melhor forma de lidar com atitudes negativas é não se tornar semelhante a quem as praticou. Em vez de reagir com ressentimento, a escolha é manter integridade e continuar firme no próprio caminho. Se ela quiser provocar reações ou testar seus limites, deixe que tente. A diferença é que agora você permanece tranquilo, seguro e difícil de decifrar. No final, quando alguém ignora outra pessoa, também acaba revelando muito sobre seus próprios valores e prioridades. Se essa atitude mostra que ela não reconheceu quem você é, então a perda não é sua, meu querido. Continue o seu caminho com dignidade, sem alarde e sem necessidade de provar nada. Muitas vezes a indiferença serena pesa mais do que qualquer confronto, porque ela expõe que aquilo que tentou ferir você simplesmente não teve poder suficiente para abalar quem você se tornou. E é isso aí, um forte abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo, aproveita, já se inscreve nesse canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e de já eu agradeço você por ter assistido até aqui. Um beijo do seu coração, Deus abençoe, até o próximo vídeo, tchau, tchau!